Olá, pessoal! Continuando então no nosso curso, vamos falar agora sobre economia. Na verdade, serão noções básicas de economia. Bem, o que falaremos aqui? Falaremos sobre produto interno bruto, falaremos sobre taxa de juros, índice de preços, inflação, taxa de câmbio, política monetária, fiscal, cambial e de rendas, falaremos sobre balança de pagamentos e a cada um desses tópicos vamos, assim como estamos fazendo em todo esse curso, faremos bastante exercícios ao longo de cada um dos tópicos, para você ver um pouco de teoria e logo em seguida como é cobrado na prova. Essa parte de economia, de noções de economia, é um assunto que você está acostumado a ouvir, a ler nos jornais, na mídia de maneira geral, né? Ou se você já trabalha no mercado financeiro em alguma área, você já está acostumado a lidar com estes assuntos. Então, é um assunto bastante interessante ali, que eu tenho certeza que você vai gostar. Bem, primeiro vamos falar de produto interno bruto, né? O PIB. Né? O conceito, a definição é que é a soma de todos os bens e serviços finais. Então, olha essa definição, finais. O que significa isso, finais? Se, por exemplo, existe a produção no Brasil de minério e de aço, né? E imagine o seguinte, se você contabilizasse o minério produzido e o minério que fosse utilizado na produção daquele aço. Se você contabilizasse o preço do minério e, ao mesmo tempo, o preço do aço, o que isso iria ocorrer? Né? Você estaria contabilizando duas vezes. Ao produzir o aço, você tem o valor do aço, mas embutido nele você tem o preço do minério. Se você colocasse o preço do minério mais o preço do aço, você estaria contando duas vezes. Então, por isso, você deve somar os bens e serviços finais. Então, nesse caso, nesse nosso exemplo, você somaria nesse cálculo do PIB somente o valor do aço. É claro que o minério que foi exportado, que não foi usado para a produção do aço aqui no Brasil, aí sim ia ser contabilizado. Então, soma de todos esses bens e serviços finais, atenção para isso, em termos monetários e a valor de mercado. Não é a valor de custo. Se você, por exemplo, produz uma gasolina, um diesel, e não é o valor que isso está custando para a produtora, para a Petrobras ali, desse combustível, mas sim o valor de mercado. Então, atenção para isso, valor de mercado produzidos em uma economia durante um período de tempo, certo? Então, ele é um indicador, o PIB é um bom indicador da atividade econômica de um país, é uma boa forma de você mensurar como está indo a atividade econômica desse país, né? Como você calcula esse PIB? Existem várias formas de calcular esse PIB, existem várias relações, várias equações para calcular esse PIB. Vamos falar aqui a mais cobrada, que é o cálculo do PIB segundo a visão dos gastos, né? Nesse caso, o PIB vai ser dado por uma fórmula que é igual ao C mais I mais G mais X menos M. O que significa cada uma dessas coisas? O PIB vai ser dado, o C é o consumo das famílias, né? O I é o investimento das empresas, o G, gastos do governo e X menos M é exportação menos importação. Se você observar cada uma dessas parcelas dessa soma, você está observando ali que são parcelas de gastos, sejam da famílias, da empresa, do governo ou a questão do saldo líquido de exportação menos importação. Tá? Vamos lá a uma questão. Sob a ótica do consumo, o PIB será a soma de... Primeiro item, consumo das famílias. Sim, é uma das parcelas do PIB. 2, investimentos. Sim, também é uma das parcelas do PIB, né, dessa soma. Gastos governamentais, também sim, é outra parcela dessa soma. E o item 4, exportações deduzidas as importações. Então, também outra parcela dessa soma. Então, a resposta correta é que todas as alternativas, a letra A, né, são verdadeiras, ou seja, essa questão está falando exatamente sobre a fórmula de cálculo do PIB, segundo a visão dos gastos. Né? É soma dos gastos das famílias, investimentos das empresas, gasto do governo e exportação menos importação. Memorize isso, que é importante. Vamos falar um pouquinho de taxa de juros, né? Os tipos de taxas de juros que existem, né? Vamos falar primeiro da taxa Selic meta, né? Então é muito comum você ouvir esse termo, taxa Selic, né? Ali, basicamente a taxa Selic meta, e vamos falar depois da taxa Selic over. Taxa Selic meta
é uma meta para a taxa Selic, né? E ela é definida pelo Copom, o Comitê de Política Monetária, que é formado por presidentes e diretores do Banco Central. Através de reuniões lá a cada 45 dias, ele define, né, essa taxa de juros que a gente chama de taxa Selic meta, é uma meta para a taxa Selic, né, e isso daí tem funções, como vamos ver mais para frente, na política monetária ali, com oferta e demanda de moedas, controle de inflação e etc. Né? Então, essa é a taxa Selic meta, definida pelo Copom, e é uma meta para a taxa Selic. Já a taxa Selic over, né? Ela primeiro, por que ela chama Selic, taxa Selic? Selic é o nome do Sistema Especial de Liquidações e Custódias. Ele é basicamente uma câmara, né, de liquidação e custódia, o próprio nome já diz, você não precisa decorar muita coisa, apesar de que você vai ver aqui nesse capítulo, existem várias siglas ali, e aí você saber o que significa cada sigla é importante para você inferir, ou seja, entender o que é o conceito, né, ali. Então, Selic é Sistema Especial de Liquidação e Custódia, e lá nessa Câmara, né, de Liquidação e Custódia que é feito lá empréstimos, né, entre as instituições financeiras e o Banco Central, e esses empréstimos, esses financiamentos são lastreados, são dados como garantia títulos públicos federais das instituições financeiras. Então a instituição financeira pega um empréstimo, ela dá como garantia os títulos públicos federais que ela já tem, né? Esses títulos públicos federais ficam custodiados, ficam depositados, né? Aonde? Na Selic, nessa Câmara de Liquidação e Custódia. Vamos falar um pouquinho mais dela mais para frente, né? Então, é por isso que vem o nome dessa taxa. Taxa Selic, você vai lembrar que é taxa de empréstimo média negociada entre as instituições financeiras, normalmente bancos, e o Banco Central, né? Para empréstimo do Banco Central a essas instituições financeiras, usa como garantia esses títulos públicos federais, ok? Bem, essa taxa Selic over, né, ali, então é uma média porque é uma negociação, então tem uma série de valores de taxa que são usadas nessa negociação, né? Ela basicamente essa média acaba convergindo, ou seja, acaba se aproximando ali da taxa da Selic meta, ou seja, a meta da taxa Selic, né, definida lá pelo Copom. Exatamente porque como você tem a participação de títulos públicos federais e do Banco Central nessa presença, você começa a entender ali por que ela está convergindo, né? Então, lembre disso, taxa Selic meta definida pelo Copom, Selic over converge com a taxa Selic, mas é definida pelo mercado. Já a taxa DI, né? Ela é calculada pela CETIP. Então, a CETIP é outra câmara especial lá, né? É uma câmara de liquidação de custódia, só que ao invés de ser de títulos públicos, como acontece lá na Selic, ela é agora de títulos privados. Lembre o P de títulos privados. Então, a taxa DI ali também é uma taxa de empréstimo, só que entre instituições bancárias, né? Então, DI é depósito interbancário. Então, se você lembrar o significado dessa sigla, DI, depósito interbancário, você vai lembrar que é exatamente o empréstimo entre dois bancos que acontece de um dia para o outro, para fechamento principalmente de caixa. Um banco está com sobra de reservas, outro banco está com falta de reservas de um dia para o outro. É normal em função das operações, então um pega um empréstimo com o outro, a qual taxa? A taxa DI, né? Então essa taxa DI é o que a gente chama também, vai dar origem ao CDI, né? E vai influenciar, ela tem um valor muito parecido também com a taxa Selic meta, né? A taxa Selic meta, inclusive, é a taxa básica de juros da economia. Então, várias outras são influenciadas por essa daí. A taxa DI é uma delas. Então, valor muito próximo da taxa DI ou CDI, como a gente costuma ouvir ali, da taxa Selic meta, né? E depois a gente tem também a ATR, né? Uma outra taxa, que é a taxa referencial. Nesse caso, ela é calculada pelo Banco Central, que calcula a ATR, com base nas taxas dos CDBs emitidos pelas 30 instituições financeiras maiores do Brasil, né? E aí se chega a uma TBF, uma taxa básica financeira. Essa TBF você divide por um número que é maior do que 1, fazendo com que chegue ao valor da TR, que é a TBF dividido por um redutor, né? E aí com isso o valor da TR, da taxa referencial, vai ser menor
ali do que a TBF. E vai ser, inclusive, menor do que a taxa Selic, vai ser menor do que a taxa DI, né? É uma coisa boa para você lembrar é que, por exemplo, onde você usa muito a taxa TR? Na poupança, a poupança é corrigida a partir da taxa TR, o FGTS, né, dos trabalhadores, né, é corrigido pela taxa TR, e também até o financiamento imobiliário, que lá é corrigido de tempos em tempos pela taxa TR, né? Então é uma taxa, você lembra ali, só lembra da poupança corrigida pela TR, poupança rende menos do que título público, do que CDI, CDB e etc. Então o valor dessa TR é menor realmente do que a taxa Selic, exatamente porque ela é TBF dividido por um redutor, tá bom? Vamos falar ali, tem essa questão, o Comitê de Política Monetária, o Copom, tem como objetivo. O objetivo do Copom é, a resposta correta é a letra C, definir a taxa Selic meta, que serve como referência para o mercado financeiro. Então, isso é realmente um objetivo do Copom nessas reuniões que a gente vai falar para frente a cada 45 dias. Vamos analisar as outras alternativas. Alternativa A, definir a taxa Selic over. Não, quem define a taxa Selic over, como a gente viu, é negociação exatamente entre o Banco Central e o mercado, né, ali. Então é o mercado mesmo que vai estar definindo nessa negociação qual é a taxa Selic over, não é o Copom. Definir a taxa CDI, né, não é objetivo do Copom definir a taxa CDI, né? A taxa CDI é a negociação entre os bancos, de empréstimos entre os bancos. Depois, a letra D, definir a taxa de juros dos títulos privados. Não, quem define a taxa de juros dos títulos privados ali é exatamente as negociações ali do mercado, e ela tem como base a taxa básica de juros. Sim, ela tem como base a taxa Selic, mais uma outra taxa que depende ali, inclusive, de risco de crédito da empresa, risco de liquidez e etc. Tá? Então, Copom, objetivo, definir a taxa Selic meta. Guarde bem isso, que é uma questão muito provável de cair em prova. O custo primário, uma outra questão aqui, o custo primário do dinheiro é a taxa de juros. Bem, a resposta correta é a letra D. Paga pelos títulos públicos federais. Vamos falar um pouquinho disso daqui, né, para a gente entender qual é esse conceito de custo primário do dinheiro. Primeiramente, vamos lembrar o seguinte, se você tem um dinheiro, né, que você, por algum motivo, você reservou, guardou, e aí você poderia pegar e aplicar esse dinheiro, né, você poderia usar esse dinheiro agora, consumindo, ou poderia usá-lo no futuro e aplicar, investir em um determinado investimento. Né? Se você deixar de consumir agora para consumir no futuro, você vai ter que ser remunerado, porque o dinheiro tem valor no tempo, né? Então você vai ser remunerado. Qual é a remuneração desse investimento? Depende do que você aplicar. Se você aplicar num título público federal, a taxa de juros é um pouco menor, mas também o risco é bem menor. É o que a gente chama, fazendo uma aproximação, de taxa livre de risco, ou custo primário desse dinheiro. É uma taxa que é livre de risco ou que tem um baixíssimo risco e, na verdade, é esse custo primário. Claro que se você quiser um valor um pouco maior, digamos, do que esse título público federal, você pode pegar, por exemplo, e utilizar uma debênture, comprando uma debênture, que você vai estar emprestando dinheiro para uma empresa. E nesse caso, essa taxa de retorno vai ser um pouco maior, porque ela tem um risco maior. Ela tem não só o valor do dinheiro no tempo, como a gente falou, essa primeira parcela, esse custo primário, mas ela tem mais somado ali exatamente o risco de crédito. Então é um retorno exatamente para te compensar, para te dar um prêmio por esse risco de crédito dessa empresa. Essa empresa tem um risco lá de não te pagar, e aí, como toda empresa, é diferente do Tesouro, que o risco é menor, né, do que o governo, que o risco é menor, e por isso você está sendo remunerado por isso, por uma parcela adicional ao custo primário. Então, custo primário do dinheiro é a taxa de juros paga pelos títulos públicos federais, chamada também de taxa livre de risco, é uma aproximação, né, porque considera que a taxa de livre é quase livre de risco, é muito baixa, né, e isso é a resposta correta. Então, essa custo primário do dinheiro paga pelos títulos públicos federais. E as outras respostas não são condizentes, né? Item A, paga nas captações do governo no exterior. Não. Cobradas por instituições financeiras de primeira linha.
Também não. Exigida nos títulos emitidos no mercado primário? Também não. Então, a letra D é a resposta correta. Bem, vamos falar agora um pouco de índice de preços. Isso costuma cair também bastante. Vamos falar primeiro de dois índices. O primeiro é o IPCA e o segundo é o IGP, que pode ser o IGPM ou outras variações desse IGP. Vamos falar primeiro sobre o IPCA. O que significa essa sigla? Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Você não precisa decorar o que significa, mas ele mede a variação de preço, né, nos gastos das famílias cujo rendimento mensal seja de 1 a 40 salários mínimos residentes em áreas urbanas. Então, veja, gasto da família, ótica de consumo, né, ali das famílias, é medido em algumas áreas urbanas, não são todas as cidades, é uma lista específica de cidades, né? Ele é utilizado ali para servir de meta para a inflação, né? Então, esse indicador é que a meta de inflação definida pelo Banco Central e Conselho Monetário Nacional ali, ele vai utilizar para ver se essa meta de inflação está condizente com o que está sendo ocorrendo na economia. Qual é o indicador que ele vai usar? O IPCA. Então, é a taxa oficial que o Brasil utiliza e que o Banco Central está lá utilizando. Quem que calcula? O IBGE. Isso é importante você saber também. O período de coleta é do dia 1º ao dia 30 de um determinado mês. Então, se você quer ver o IPCA ali do mês de março, vai ser lá do dia 1º até o último dia útil daquele mês de março. Tá bom? Basicamente, então, o importante disso é lembrar que ele é calculado pelo IBGE, né? E que ele é o índice oficial do governo. O outro índice lá de preços é o IGP. E aí temos variações, IGPM, IGPDI, IGP10, que a gente vai ver o que é isso. Esse índice geral de preços, ele é uma média ponderada, onde os pesos dessa média é 60, 30 e 10%. De uma forma mnemônica de você memorizar esses pesos então você lembra, 60 na cadeira, você se vira nos 30 e tira 10 na prova. Então, com isso, 60, 30, 10 é uma forma de você memorizar esses pesos. As parcelas ali, né? Os três componentes dessa média ponderada, o primeiro é o IPA, Índice de Preço ao Produtor Amplo. Basicamente, ali ele está vendo o produtor compra em atacado, então ele é muito influenciado, 60% desse valor do IGP é o custo direto para o produtor, é muito influenciado pelo preço de atacado. 30% é influenciado ali pelo índice de preço ao consumidor, aí sim é muito parecido nesses 30% com lá o que a gente viu ao IPCA, e 10% com o Índice Nacional de Custo da Construção, né? Ali tem uma parcela representativa de 10% ali nesse índice, né? Então atenção para esses pesos e atenção também para um outro dado importante. O IPCA é calculado pelo IBGE. Agora, esse que estamos falando, GP, é calculado pela FGV. A Fundação Getúlio Vargas é que calcula esse índice de preços. E aí a gente tem nomenclaturas variando exatamente de acordo com o tempo de coleta. O IGPM, IGPD e IGP10 é calculado da mesma forma. O que varia é a coleta. O IGPM, a coleta das medições ali, né, é feita entre os dias 21 e 21 num determinado mês e 20 do mês seguinte. O IGPDI coleta entre os dias 1º e 30 daquele mês, né? O IGP10 coleta entre os dias 11 e 10, 11 do determinado mês e 10 do mês seguinte ali. Então, com isso, o período de coleta é que varia ali. Bem, saber que existem diferenças no período de coleta é importante para esses índices ali. Vamos lá, uma questão. São indicadores do nível geral de preços de uma economia. Vamos analisar ali. A resposta correta ali é a letra D, né? Então é o IPC, o IGPM e o IGPDI. Então isso daqui são indicadores do nível geral de preço de uma economia. Sim, como a gente viu lá, IGPM, IGPDI e IPC, nós vimos ali no slide anterior. Já os outros, que é vamos lá para a letra A. IPC está certo, IGP está certo. Agora, inflação. Inflação é variação de índice de preço, não é um índice de preço. Então, inflação é uma variação do índice. Você calcula a inflação exatamente pela variação de um índice de preço, tá bom? Como o IPCA, como
como IGPM, o IGP, etc. A letra B, o IGPM está certo, o PIB está errado, né? O indicador de desenvolvimento ali da economia, não tem a ver com o índice, indicador de nível geral de preços de uma economia, tá bom? O IPC e os demais, a letra D é a resposta correta, que engloba o IPC, o IGPM e o IGPDI, ok? Então, só lembrar, inflação não é indicador ali de índice de preços, né, de nível geral de preços de uma economia, inflação é a variação e PIB também não é índice de preços. Vamos lá. Outra questão, assinale a alternativa correta. Primeiro, a resposta correta ali que está certa. A gente gosta de já mostrar a resposta correta, porque você memoriza o que é, já guarda o entendimento e depois a gente vai para as erradas e você vai vendo por que elas estão erradas. Então, isso acho que nesse momento, né, do seu aprendizado, acho que isso facilita ali a sua, inclusive, memorização. Depois você vai fazer simulados e aí sim você vai poder treinar, né, ali esse seu entendimento, né, lá dos conceitos que apresentamos lá nesses simulados. Mas, claro, se você quiser já fazer essas questões, eu inclusive sugiro isso, você pode dar um stop ali, você analisar qual é a resposta correta e depois a gente pega e você dá o play de novo no seu vídeo e consegue ver a nossa explicação. Então, assinale a alternativa correta, a resposta correta é a letra C. O IGPM é mais afetado pelas alterações no preço do atacado. Então, a gente falou o seguinte, 2 índices de inflação, IPCA e IGP. Entre o IGP tem variações, um deles é o IGPM. O IGP, entre eles o IGPM, é lá uma média ponderada 60, 30, 10% de índices, inclusive o primeiro, né, é exatamente o IPA, que é um índice de preço ao consumidor amplo, e isso sim índice de preço ao produtor amplo. Isso daí, que é o IPA, né, índice de preço ao produtor, ele é afetado pelo preço de atacado. O produtor compra no atacado antes de revender. Você lembra disso? E aí você vai lembrar que realmente o IGPM ele é afetado pelo IPA, é um dos componentes da fórmula, e o IPA é afetado lá pelo índice de preço ao produtor, que compra no atacado. Tá? E já diferente, o IPCA é um índice de preços que mede a variação dos preços do consumo das famílias, né? E tal. Então, é um consumo direto ali, não é do produtor, é do consumidor, né? Essa é a diferença ali. Então, por isso está certo. Vamos analisar as outras alternativas. A letra A. A TR, a taxa referencial que falamos, é a taxa utilizada pelo BNDES nos seus financiamentos. Na verdade, a TR é utilizada poupança, FGTS, correção de financiamento imobiliário, né? Já o BNDES, a forma de cálculo ali é usar uma taxa de captação do BNDES, depende da taxa de captação, mais um spread ali. Então, a TR não é utilizada pelo BNDES nos seus financiamentos, por isso está errado. A letra B, a taxa DI é o resultado das operações interfinanceiras lastreadas com títulos públicos federais, né? Então, taxa DI é o resultado das operações interfinanceiras, tá certo? Lastreadas com títulos públicos federais? Não. A taxa Selic é que é lastreada com títulos públicos federais. Depois, a letra C, o IGPM, que a gente falou que está certo, essa letra C está correta. E a letra D, o spread de crédito é uma taxa livre de risco. Então, muita atenção nessa letra D. Toda vez que a gente usar esse termo spread é um termo em inglês que significa diferença, né? Então, quando você fala ali, a gente usou esse exemplo, inclusive. Quando você compra uma debênture e paga, por exemplo, está recebendo uma taxa, por exemplo, de 4% nessa debênture, enquanto que se você comprar um título público, no nosso exemplo, você está recebendo 3% de taxa de juros, você observa uma diferença da taxa do retorno dessa empresa com a taxa que o título público está te pagando. 4 menos 3 é exatamente 1%, esse é o spread de crédito, exatamente porque a empresa tem um risco de crédito que o título público federal não tem, porque o governo tem um risco muito baixo, um risco quase zero de deixar de pagar, honrar aquele compromisso. Então, o spread de crédito é a diferença desse 4 menos 3, exatamente por causa do risco de crédito de uma empresa ali.
ok? Então, não é uma taxa livre de risco. A taxa livre de risco que a gente está falando é como se fosse o 3% ali, que é uma taxa Selic, por exemplo, ou uma taxa do título público federal. Isso são sinônimos para taxa livre de risco. Um outro tópico muito importante é sobre inflação e taxa de juros. Então, o que é inflação? Inflação, medida por um índice de preços, como aqueles que nós já vimos, de PCA ou IGP, né? Ele nos mostra como varia o poder de compra da moeda ao longo do tempo. Então vamos para um exemplo para você entender melhor. Você imagina que nós temos em um ano uma inflação de 20%. Ainda bem que não temos mais essa situação no Brasil. Então você imagina, nesse caso, o poder de compra de R$100 no início do ano vai equivaler ao final do ano, após esses 20% de inflação, a um poder de compra de 120 ali. Vamos para um exemplo. Você imagina essa questão se entre a data 1 e a data 2, o nível de preço subiu 25%. Então, o poder de compra de R$100 na data 2 equivale na data 1 a um poder de compra de quanto? Né, ali. Basicamente, vamos chamar desse poder de compra na data 1 de P. Esse P, como ele foi submetido a uma inflação de 25% em um ano, então, entre a data 1 e a data 2, você vai multiplicar o P por 1,25 e vai chegar ali a 100, vai ser igual a R$100, que é exatamente o poder de compra na data 2. Passando 1,25 dividindo, 100 dividido por 1,25, a gente vai ter o P igual a 80. Isso significa que R$100 na data 2, o poder de compra de R$100 da data 2 equivale ao mesmo poder de compra de R$80 na data 1. Ou seja, o poder de compra de R$80 na data 1 equivale ao poder de compra de R$100 na data 2, porque está embutido uma inflação de 25% ali, que modificou, que variou esse poder de compra. Vamos falar de um outro conceito de taxa de juros nominal e real, né? Bem, a gente observa que tem um conceito de inflação dentro desses dois conceitos, taxa de juros nominal e a taxa de juros real. A fórmula aproximada é a gente falar que a taxa de juros nominal é igual à taxa de juros real mais a inflação. No entanto, né, isso é uma fórmula aproximada. Até veja ali que existe um sinal de aproximadamente, né, nessa equação, né? A fórmula exata, né, quando a gente fala em somar taxa de juros, né, equivale na fórmula exata a fazer uma multiplicação dessa forma. 1 mais a taxa de juros nominal é igual a 1 mais a taxa de juros real vezes 1 mais a taxa de inflação, né? Então, toda vez que você falar somar taxa de juros, isso vai equivaler a fazer uma multiplicação de taxas onde você somou previamente às taxas, exatamente como isso. Um investimento com rendimento nominal de 15%, então rendimento nominal, né? Então, nominal é igual a real mais inflação, então, e que teve inflação no mesmo período de 5%, teve uma taxa real de aproximadamente, isso daqui você pode usar ali essa fórmula aproximada para fazer esse cálculo, né, no qual taxa de juros nominal é igual a taxa de juros real mais a inflação, logo, taxa real, que é o que ele está perguntando, vai ser a nominal menos a inflação. A nominal de 15% e a inflação de 5%, 15 menos 5, 10%. Essa é a taxa de juros real que está perguntando ali no problema. Isso é uma forma aproximada de fazer e tanto que a resposta e a pergunta teve uma taxa de juros real de aproximadamente 10%, aproximadamente 10%. Se a gente for fazer uma conta exata ali, na hora que você soma taxas, nós vamos ver isso mais em matemática financeira, um capítulo, um tópico à parte, somar taxas equivale a você fazer uma multiplicação onde previamente você somou nessas taxas. Então, olha essa forma exata de calcular. 1 mais a taxa de juros nominal é igual a 1 mais a taxa de juros real vezes 1 mais a taxa de inflação. Substituindo ali taxa de juros nominal de 0,15, taxa de inflação de 0,05, né, ali que é o 5%, você vai chegar a uma taxa de juros real ali de 1 mais a taxa de juros real de 1,09,
Passando 1 subtraindo, chegamos a uma taxa de juros real de 0,0952, que é igual a 9,52%. Então, taxa de juros real, no cálculo exato, é 9,52%, aproximadamente 10%, né? Ali. Então, podemos usar essa fórmula aproximada, nesse caso, para calcular a taxa de juros real, nesse caso ali, dada a taxa de juros nominal e a inflação. Agora, olha esse outro exemplo. Nesse outro exemplo, nós vamos observar que não é possível calcular ali a taxa, usar a fórmula simplificada para calcular a inflação acumulada, né, ali. Então, vai ser possível somente usar uma fórmula padrão, ou seja, a fórmula exata nesse cálculo. Vamos ao exemplo. Considerando a inflação de 6 meses conforme abaixo, né? A inflação em janeiro de mais 0,16%, fevereiro, março, abril, maio, junho, 6 meses foi dado o índice de inflação mensal nesses meses. Você pode, e é perguntado, qual foi a inflação acumulada no período? A forma mais simples é você pegar e falar, olha, inflação acumulada é somar as inflações, né? Ali, onde for positivo, você está somando, quando for negativo, você está subtraindo, obviamente. Somou isso daí e você vai verificar que a resposta daria 0,36%, né? A inflação acumulada 0,36%. É a resposta correta? Não, não é a resposta correta, porque essa é uma forma aproximada de chegar no valor da inflação acumulada. Somar taxas equivale a você fazer uma multiplicação de 1 mais a taxa ali, dessas taxas, né? Então, como calculamos de forma apropriada? Bem, uma inflação de 0,16 em janeiro. Você tem que somar a taxa. Então, 0,16 é 0,0016, ok? Somamos 1 a essa taxa, temos 1,0016. Fazemos assim, para fevereiro, 0,35%, 0,0035 e soma 1. Tem lá o valor 1,0035. Março é menos 0,16. Menos 0,16 é menos 0,0016, né? Então, soma 1, sempre está somando 1, dá 1 menos 0,016, ou seja, nesse caso vai dar 0,9984. Fazendo assim para todos os outros meses, a gente obtém esses valores que estão ali à sua direita, né? E aí você vai observar que a gente tem esses valores. Você vai somar esses valores? Não, você vai fazer agora a multiplicação desses valores. Fazemos a multiplicação desses valores e vamos chegar ao valor de 1,003598. Então, desse valor aqui, 1,003598, esse a gente tem que subtrair 1, né? E chegamos a 0,003598, que equivale a 0,3598%. Ou seja, a resposta correta é a letra B, no qual a inflação acumulada ali foi de 0,3598%. Nesse caso, para somar taxas, nós não poderíamos somar diretamente as taxas. Funciona para alguns casos, quando nós queremos o valor aproximado, mas quando precisamos do valor exato, como é o caso dessa questão, não tem outro caminho, você tem que fazer da forma correta. E aí, multiplicar as taxas e previamente você somar 1 ao resultado, você subtrai 1 lá do final e depois converte em percentual, você tem aí a sua resposta.